O que está por trás das orders blocks, ou seja, o fluxo institucional, as demandas de compradores ou os vendedores, caçadores de stop, que fazem a liquidação do preço e dá aquela famosa violinada, com base nas teorias de Wyckoff, eu vou apresentar no vídeo de hoje, passo a passo, como você identificar boas estruturas de orders blocks, como identificar uma estrutura de preço e mais, pessoal, ser assertivo nas entradas, ok? Eu me chamo Fabrício Nicolau. E neste canal eu entrego o ouro, eu entrego estratégias validadas com bastante estudo em cima para que você possa ser mais assertivo nas suas operações, ok? Aula completa do básico ao avançado. Vamos juntos analisar hoje o Smart Money Concept, ok? Mas antes eu já peço para você, se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo e não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no meu canal oficial. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo, quero compartilhar com vocês a promoção aqui apenas para brasileiros, que é, você pode ter um prêmio de R$150 no cartão Bybit, tá? É fácil, você precisa seguir esses passos que estão aqui, fazer o primeiro passo, depois o segundo passo, terceiro passo e o quarto e último passo para validação do prêmio, certo? Como que você participa? Você precisa fazer a sua inscrição, eu vou deixar o link da inscrição abaixo e no passo 2 eu vou deixar o link do vídeo para você fazer a sua inscrição aqui, se inscrever, né? No caso, nesta campanha. Vai ficar um botão aqui embaixo após você fazer o seu cadastro, né? Fazer a sua conta e fazer o login, tá? Vai ficar o botão aqui de inscrever nesta campanha, ok? É muito fácil, muito prático e vale a pena. Se você quer começar agora já com bônus, já de início, corre lá, não perde tempo, que esse evento tem dias contados para terminar, ok? Vale lembrar, pessoal, informações importantes, tá? É apenas para novos usuários do cartão Bybit no Brasil, ok? Não perde tempo, se inscreve aqui abaixo, o link está na descrição do vídeo. Smart Money Concept, dinheiro institucional, bancos, fundos, algoritmos e market makers. Vamos falar tudo isso, como é essa estruturação do preço e como você pode identificar boas oportunidades no gráfico, ok? Com a ajuda do fluxo, certo? Então é o seguinte, vamos para a nossa aula de hoje. Smart Money Concept, tá? Passo 1, você precisa identificar as regiões de choke e box, tá? Elas são as formas de leitura de mercado, certo? Então, choke é a mudança de caráter do preço e boss confirma aquela quebra de estrutura do preço, tá? A gente vai entender isso melhor na prática, tá? Mas antes vamos entender aqui, estudar a teoria, tá? Então o que quer dizer, pessoal? Esta parte do Smart Money Concept, os conceitos clássicos é busca de liquidez, onde o preço vai buscar um stop de varejos, né? A famosa violinada, a famosa liquidação. Quando a gente identifica a quebra de estrutura do preço, que é a chamada do BOSS, que é o Break of Structure, tá? É uma pausa da estrutura, tá? Ele vai fazer a mitigação, que é o retorno ao ponto de desequilíbrio dele, certo? E depois Fair Value Gaps, que é os chamados gaps que a gente tem, seja no índice brasileiro, as aberturas de mercado, tá? É os famosos gaps, tá? E aí a gente vai identificar zonas de ofertas, de demandas institucionais, tá? Orders blocks, tá? Onde os grandes players começam a fazer essa estrutura de preço para onde o preço pode seguir na direção, ok? Então, o choke e box é a base de tudo, mas aí que tá, vamos estudar isso antes e depois nós vamos entender na prática aqui no gráfico como montar, como identificar uma boa estrutura de Smart Money Concept, ok? Então é o seguinte, pessoal, passo 2, o que significa o choke ou box, tá? Conceitos clássicos institucionais, tá? O box é o Break of Structure, como mencionei alguns minutos atrás, tá? Quebra de estrutura do preço. Então, quando o preço ele rompe um topo ou um fundo significativo, indica uma continuação daquela tendência. Já o choke é o change of character, que é a mudança de caráter do preço, tá? É a virada do mercado. A estrutura do preço muda de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ok? Certo? Ou seja, a estrutura muda de uma tendência de baixa, tá? Ou vice-versa agora, no caso de um movimento de alta, né? Ele faz de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A gente vai pegar exemplos práticos aqui ao vivo, tá? Então é o seguinte, juntando os dois, choke e box, é a combinação perfeita, né? O choke é o sinal de reversão, já o box
é a confirmação da nova direção. Resumindo, vamos entender aqui adiante, tá? Então é o seguinte, como funciona esse Smart Money de Choke Box, tá? Então o primeiro passo, pessoal, vamos entender aqui, ó, a identificação da liquidez. Isso é muito importante. É o chamado caça-runt, tá? É a caça dos stops que os grandes players fazem, tá? O preço primeiro busca regiões de stops de varejo, ordens perdentes, bastante volume lá no livro visual, ou até mesmo muitas ordens naquela região, tá? Ordens estão programadas pendentes, no qual ele faz máximas ou mínimas, tá? E há regiões de desequilíbrio. E esse movimento não é uma entrada, tá? É só a preparação institucional do preço, ok? Já o segundo passo, que ele já começa o choque, que é a mudança de caráter, ele faz a captura do preço, faz um rompimento da tendência atual, que aí já vem a mudança do boss, né? E aí vem com o fechamento forte, uma quebra da microestrutura. Esse é o choque, o que diz que o institucional terminou a coleta, que é a liquidação, a famosa violinada. E agora ele vai virar a mão. E aí vem a confirmação da direção, que é o box, né? Logo após o choque, o mercado deixa uma estrutura clara, rompe outro fundo ou outro topo, tá? Relevante, consolida ou corrige, que faz a mitigação, entra numa retração, né, do preço, cria já blocos de ordem, a gente consegue ver regiões de orders blocks, tá? Deixa validado isso, e aí ele faz o Fair Value Gap, que é o FVG, tá? Para mitigação. Esse rompimento é o box, que é o break da estrutura, tá? E a confirmação de que o institucional assumiu o controle. E agora o preço pode seguir a nova direção, ok? Então, o quarto e último passo é a entrada institucional. A entrada normalmente vem no retorno da ordem balance, tá? Ou dos nossos ordens blocks, do choque. Na mitigação, o Fair Value Gap, após o box, na região de liquidez pré-identificada. Ou seja, aonde que nós vamos colocar o nosso stop, aonde nós vamos colocar o nosso alvo, é o assunto que eu vou continuar aqui e a gente vai explicar na prática, no gráfico aqui, aonde você entra, aonde você posiciona o stop e aonde é a entrada, tá? Então, o alvo sempre vai ser próximo de regiões de liquidez, próximo a um possível topo, um possível fundo e, né, é a continuação daquele Fair Value Gap, tá? Ou seja, é uma entrada bem legal, bem assertiva, uma técnica que vale super a pena entender. Num contexto de mercado, seja nos mercados internacionais, no mercado cripto, mercado brasileiro, funciona igual. Muito bom esta técnica, tá? Eu já uso há algum tempo e hoje eu estou explicando para vocês como que vocês podem fazer esta validação deste setup, ok? Vamos então seguindo adiante aqui. Pessoal, um resumo prático aqui, só para entender melhor, tá? A primeira etapa, então, é a captura da liquidez, tá? É a captura da liquidez, certo? E nesta fase, o que significa? O mercado vai à caça aos stops, o grande player está fazendo uma caça de stop. E por que isso importa? É o institucional preparando o movimento, preparando para onde o preço pode chegar na próxima direção contrária, né? O segundo passo, pessoal, é este aqui, ó, tá? O preço começa a fazer a formação do choque, tá? Faz a mudança de caráter, é um sinal de reversão do preço, tá? E o terceiro passo vem o box, que é a confirmação, que é a nomenclatura de box, que é o break of structure, rompimento da estrutura e confirma a tendência nova, tá? Para onde o preço pode chegar. E aí a gente vai procurar uma região de FVG, que é o do Fair Value Gap, tá? Com ordens blocks, com blocos de ordem junto, tá? Com essa mitigação, que deixa num contexto de mercado mais assertivo aquela entrada. Então, basicamente, o quarto passo é onde a gente vai procurar a nossa entrada, ok? É basicamente isso, tá? Onde nós vamos procurar a nossa entrada. E aí, nesse ponto, é o ponto de risco baixo, de alta assertividade, nesta entrada, nesta estruturação do preço, ok? Estamos aqui no TradingView, na plataforma de mercados internacionais, e eu estou aqui no ativo do BTC USDT. Vamos identificar a estrutura de mercado fazendo um choque ou box dentro de, ao vivo aqui no mercado, dentro de um gráfico, um time frame de 4 horas, tá? Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o preço vem fazendo estruturas de orders blocks, então ele está fazendo ele está numa tendência de queda, tá? E nós estamos buscando aqui uma tendência de reversão, né? Ou seja, de acabar essa estrutura de box, estrutura de preço, tá?
Então a gente já teve duas liquidações aqui no BTC. Ele vem buscando aqui agora uma nova caça de regiões de stops, né? As famosas violinadas, tá? Então ele vem preparando já o movimento, tá? Então o que é isso? Ele vem fazendo esse movimento aqui de queda, né? E após esse movimento a gente percebe algumas regiões de liquidez que ele pode fazer a estruturação dessa chamada regiões de orders blocks, né? Então basicamente aqui, pessoal, o preço ele chegou no movimento de queda, tá? Tá tendo mínimas aqui, e se ele segurar nesta região, que é o que pode acontecer agora, a mudança de reversão, ele vai começar a fazer o choque, tá? Vai começar a fazer o choque, e toda essa região vai ser o boss, que é a estrutura, o break of structure, que é a pausa do preço, tá? Então é a captação de liquidez. Então basicamente aqui, pessoal, nós estamos aqui buscando um movimento de reversão. Após esse movimento de reversão, a gente vai identificar agora nós vamos identificar o choque, que é a mudança de caráter. E aqui, pessoal, então é o seguinte, ele faz esse movimento rápido aqui, que é a mínima aqui do preço, que é o EQL, tá? E nesta mínima aqui do preço, basicamente, pessoal, ele vai começar agora a fazer um sinal de reversão, e essa é o que se espera nessa chamada order block, tá? E aí aqui eu estou fazendo uma simulação para exemplificar melhor o conceito. Então basicamente agora ele vai começar a fazer então essa estrutura do preço aqui de alta, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então ele vai fazer essa estrutura do preço aqui de alta, ok? Tá? Aí ele começa a fazer essa nova tendência do preço. E você pode identificar aqui, pessoal, que basicamente ele vai estar fazendo fundos ascendentes, tá? E isso que é legal a gente começar a perceber, esse exemplo, tá? Essa ascendência de fundos e topos aqui, tá? Topos ascendentes, uma nova mudança de direção. Então aí é o chamado choque. Então basicamente, pessoal, aqui ó, a gente vai identificar então esse movimento de liquidação, que é o preço fazendo uma caça de stops, tá? Aí ele vai começar a fazer um sinal de reversão, tá? Eu estou num time frame aqui de 4 horas. Vai começar a fazer fundos ascendentes, tá? E esse é um sinal claro de estrutura do preço começando a fazer. Neste caso, ele vai começar a romper esta máxima aqui, tá? Esta máxima aqui, pessoal, desse fundo anterior, a gente chama de choque, tá? Que é quando o preço começa a fazer, basicamente, a mudança de caráter, que é o change of character, tá? Ou sinal de reversão, tá? A estrutura muda de um sinal de baixa para uma estrutura de alta, ou se fosse no caso ali de uma estrutura de alta, mudando para uma estrutura de baixa, tá? Após identificar essa liquidez, candles de força, candle de reversão, vai fazer a virada de chave. E aí a gente vai perceber esse contexto aqui, pessoal, basicamente, neste contexto, os fundos ascendentes aqui, ó. Um fundo, dois fundos, 3 fundos, 4, 5 fundos, tá? E aí, quando ele fizer essa captação de liquidez e fazer um sinal de reversão aqui, aonde nós vamos identificar aqui o box, que é o break of structure, após esse rompimento aqui de queda, tá? Esse rompimentinho aqui, tá? Ele vai fazer o boss. E aí, pessoal, aqui vai ser o nosso FVG, que é o Fair Value Gap, tá? Neste caso, ele vai começar a mitigação, que é a captação da liquidez, tá? Aqui também. E é neste caso aqui, a gente vai ter uma estrutura de uma order block aqui embaixo, tá? Neste caso aqui, uma estrutura de uma order block aqui embaixo, tá? E aí, pessoal, aqui que vai começar o ponto de reversão, o ponto da nossa entrada. Basicamente, é onde a gente vai pegar o ponto de interesse, que é o mais conhecido como POI, tá? Mais conhecido como POI. Deixa eu colocar aqui, ó, POI. E aí, pessoal, nesta região aqui do POI é a nossa área de entrada aqui, ó, tá? É aqui, exatamente nesta mínima aqui, tá? É a nossa entrada, tá? Ok? O nosso stop, onde fica o meu stop? Vai ficar sempre abaixo da minha order block, tá? Da minha order block. Por quê? É um stop mais curto, né? Um stop mais curtinho, né? Mais curtinho. E aí você vai aproveitar aí uma entrada de 2 ou 3 para 1, pegando este movimento aqui, de repente até, por exemplo, seja na liquidação ou até na região de order block, num próximo bloco de ordens que você tiver de venda, onde ele pode finalizar aquela estrutura, finalizar aquele boss, aquele ciclo novo de order block de captação do preço, tá? Então, pessoal, é muito legal esse entender de choke box, como entrar nessa estrutura do preço, né? De Smart Money Concept, tá?
que te deixa mais assertivo, entendendo o contexto de mercado, né? Então você pode fazer esses fundinhos aqui ascendentes, onde o preço começa a mudar de direção, ok? E a nossa entrada bem após uma lateralização, né? E se você colocar diminuir o tempo gráfico lá, por exemplo, para 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos seria ideal, né? Você vai perceber, por exemplo, aqui que dando um zoom no gráfico, ó, o preço tentou várias vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui, ó, tentando fazer o sinal de reversão, né? E aqui seria assim, daí como se fosse no exemplo aqui que eu coloquei, né? Seria um movimento de entrada top para que você possa ser mais assertivo naquela operação. Então deixa o preço andar, deixa o preço trabalhar, acompanhe o contexto macro de mercado para que você possa ser assertivo nesta entrada por Smart Money Consult, que é as chamadas Orders Blocks, mas precisa contextualizar, esperar o preço andar, captação de liquidez, formação de uma estrutura de preço, formação de um sinal de reversão, de um choque, para que você possa ser assertivo, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que esta aula te auxilie de alguma forma, uma aula especial, completa, que eu preparei para você, ok? Pessoal, agradeço imensamente para quem me assistiu até o final desse vídeo, uma baita aula, bem legal e completinha, né? Que muito curso pago não entrega, e aqui eu estou entregando de forma gratuita, ok? Um grande abraço a todos, peço para você me ajudar se gostou dessa aula, e é novo aqui, já se inscreve no canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joia, ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que eu coloco aqui no canal oficial, ok? Certo? Grande abraço a todos, bons estudos, boa técnica de Smart Money Consult que você possa entender e praticar e aplicar na prática, ok? Certo? Grande abraço e vejo você no próximo vídeo.